de representante da Associação dos Moradores do Distrito de Santa Luz do Piauí. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do documento externo número 154/2023, que originou a presente tribuna livre. Documento 154/2023. Caxias do Sul, 31 de julho de 2023. Ao senhor José D'Ambrós, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Senhor presidente, a Associação dos Moradores do Distrito de Santa Lúcia do Piauí, inscrita no seu NPJ sobre o número 10.839.806.0001-21, com sede na Avenida Luiz Tomazelli, CEP 95.130.000, nessa cidade, por seu presidente Sandro Andreassa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o espaço da Tribuna Livre na sessão ordinária do dia 27 de setembro do corrente ano, para, em parceria com a Comissão Pró-Asfalto da Estrada Municipal Claudino Antônio Costa, apresentar ao Legislativo e toda a comunidade caxiense a demanda do asfalto de 16 quilômetros, ligando Caravaggio da Sexta Légua ao distrito. Certo de vossa especial atenção ao solicitado, desde já agradecemos. Esse documento vem assinado pelo presidente da MOB Santa Lúcia, Sandro Andreassa. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Convido o vereador Alberto para que conduza a representante da Associação dos Moradores do Distrito de Santa Luz do Piauí, para ocupar a tribuna pelo tempo de até 20 minutos. Socorro. Tudo bom, guria? Vou botar um pouquinho mais para trás. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos com uma conversadinha hoje com bastante auxílio do telão. Começando com os agradecimentos, né? Então, ao presidente D'Ambrós e aos demais membros da mesa, aos vereadores, que a gente bate muito na porta, inclusive, e lembrando os assessores, que fazem toda a diferença. Agradecer também à MOD Santa Luz do Piauí, na representação do presidente Sandro Andreassa, a comunidade de Santa Luz do Piauí, de Fazenda Souza. Também agradecer a SIC, o SEG, o MOB Caxias, que também vamos atrás batendo na porta, né? E agradecer aos membros. Gurizada, levantem aí para mostrar quem que vocês são. Esses são alguns dos membros da comissão, então, pró-asfalto da Claudino Antônio Costa. Vamos lá, gurizada, né? É isso aí. Então, só para fazer um resuminho, são pessoas fantásticas com muitas habilidades e competências colocadas à disposição do bem comum. Nós estamos falando de um trabalho voluntário e a gente está se dedicando de corpo e alma. Bom, então, fazendo uso do telão, como vocês podem ver, a Claudino Antônio Costa, na plaquinha de baixo, não fala que Gramado? Pois então, é uma alternativa também para Gramado. Também conhecida, ou mais popularmente conhecida, como a estrada que liga o bairro Cruzeiro a Santa Lúcia do Piauí. Às vezes a gente fala Claudino Antônio Costa, ninguém sabe que estrada é essa, né? Então vamos facilitar a vida. Próximo slide. Pois então, o seu Claudino Antônio Costa, que originou o nome da estrada, quem era essa figura, né? Pois olha, não é que ele era vereador desta casa por 3 mandatos? O seu último mandato se encerrou em 76. E lá na linha vermelha, se vocês observarem, já cita que a preocupação dele sempre foi a condição das estradas no interior, citado pelo senhor Luiz Costa. Próximo, então, citando Confúcio, que eu adoro muito, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Próxima imagem, então. Sufoco, socorro. O que remete a vocês as nossas condições para trafegar nessa estrada tão importante?
Dias como hoje, então, atoleiro. Alguma patrola, algum trator vai ter que ficar de plantão. Na terceira imagem de acima, acidentes. Poucos, mas ocorrem. Estrada de chão com brita solta, a gente precisa ter um pouquinho de perícia para dirigir. A imagem abaixo, o pessoal adora queimar veículos, né? No centro, desovar cadáver. Infelizmente, é muito triste essa realidade. E no canto, como se escoa a produção dos nossos agricultores, chegando com qualidade até as mesas? Meio difícil, né? Os nossos agricultores têm feito o trajeto por Fazenda Souza para evitar o máximo de danos na sua produção. Próximo, amiga. Aqui é um videozinho que é o vídeo 1. Como nós estávamos falando, então, dos acidentes que eles ocorrem, até uma certa frequência, então nós vamos mostrar o registro de um. Supostamente ele já fez, eu vou fazer por você, vai entregar. Depois disso que o Mbappé custa o que custa e o Real Madrid não conseguiu levar. Agora, e aí? Próximo vídeo, então, é o 2. Que tal essa poeira na casa de vocês, ou vocês respirando? Como é que ficam os problemas de saúde respiratório? Terceiro vídeo, amiga. E segue a poeira. Ela é uma estrada com muito tráfego. No verão, especialmente pelos pontos de turismo, vocês não imaginam como é. Mas dá para ter uma ideia nessa amostragem, né? Próximo vídeo. E agora, para quem gosta de aventura, que tal dirigir à noite nessa estrada? O que vocês me dizem? Topam? Temos que elogiar esse pessoal que consegue, né? Eu acho que esse dá para encerrar por aí, porque vai ficar um pouco cansativo. E o quinto vídeo, perdão, em dias de chuva como hoje. Não, hoje é uma garoa, né? Olha que vergonha. Olha. Que alto. Pleno 2023, puro barro. Sim, 16 quilômetros praticamente neste estilo. Bom, mas nem tudo é tão ruim, né? Vamos para os slides. Tem uma recompensa. Embora a gente ouça algumas reclamações que a topografia não auxilie o relevo, vocês conseguem imaginar trafegando por essa estrada e se deparando com paisagens como essas? Sim, nós temos muitas cachoeiras, nós temos cascatas, pontos turísticos a serem mais explorados ainda. Se fala muito em Caxias numa nova matriz econômica, estamos à disposição. Precisamos de um empurrãozinho, mas estamos à disposição. O próximo slide, então, o Natal Esperança, de Santa Lúcia, ele compõe um calendário municipal. Na foto de baixo, de cima, a usina que tem, é a Santo Anjo, e a possibilidade de construir lindos belvederes ou mirantes para a gente até fazer um piquenique, né? Convido a todos a conhecer essa parte. Bom, mas se ainda não convencemos, vamos nos apoiar à legislação. Essa parte eu gosto muito. Próximo slide, então, esse Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, Lei Complementar 589 de 2019. Vamos lá, o que ele vai nos trazer? Então, assim, lá no artigo 58, que inclusive teve alteração nos últimos dias, fala da ZIT, é a área com potencial turístico, cuja delimitação visa incentivar esse uso, construída
estou sem óculos, constituída por áreas de ocupação mista com predominância das atividades residencial, comercial, de prestação de serviço a pequenas indústrias voltadas à vocação peculiar de cada região, incentivando a geração de emprego e renda demarcadas no anexo 6, compreendendo. Santa Lúcia ainda faz parte de 2 incisos. O 6º, que é a ZIT Santa Lúcia do Piaí, e o 9º, que é o ZIT Caminhos Religiosos 9A, Rota Turística. Até tem um mapinha. Esse mapinha não vai nos favorecer muito, mas, para quem tiver um pouco de curiosidade, está no site da Prefeitura. E o que eu mais gosto, o artigo 60. Olha só o que ele fala, né? ZEU, área com potencialidade de absorver atividade urbana, desde que haja expresso interesse público e que seja objeto de regramento específico, subdividindo-se em ZEU 2, áreas caracterizadas como corredores de desenvolvimento, de ocupação mista, de pequeno, médio e grande porte, situadas vias que ligam, e essa parte eu gosto muito, que ligam a cidade a Zena. Zena nada mais é do que a zona especial do novo aeroporto, o aeroporto de Vila Oliva. Eu gosto muito de mapas, então eu consigo visualizar com facilidade, mas talvez vocês não consigam se localizar. Esse é melhor, gostei. O aeroporto é aquele tracinho mais roxinho, né? E as estradas que nós falamos, especialmente a Claudina Antônio Costa, é aquele verdinho, a parte de baixo. Ou seja, olhando mais aproximadamente, mais de perto, esse anexo, vocês vão ver que ela está prevista com uma largura de 40 metros. Alguém tem dúvida que 40 metros é asfalto? Não, né? A gente só tem que colocar em prática. Né? Próximo. E o que eu também curto bastante, artigo 90, gente. Com o objetivo de garantir a preservação, a recuperação e o acesso público aos bens culturais relacionados no anexo 9 e 14, sendo 9 área rural e 14 área urbana, bem como a outros bens culturais, materiais ou imateriais, o município fica autorizado. Vocês viram essa parte? O município fica autorizado. Buscar recursos de infraestrutura. Asfalto é uma infraestrutura? Meu ponto de vista, sim, o de vocês. Inciso 2º, efetivar PPPs. 3º, utilizar instrumentos relacionados no PDDI sem prejuízo a outros instrumentos afetos. E, inciso 4º, realizar obras de infraestrutura, formular convênios e prestar serviços. Próximo. E olha só que legal, não é que nós estamos com 3 pontos agraciados na estrada que compreende, que é contemplado no artigo 90, seria o... Deixa eu botar mais de perto aí. O Grutão, que é o ponto 50, o 56, que é a Capela da linha Paese, e o 58, que é a Gruta Santa Catarina. Gente, o acesso a esses 3 pontos se dão exclusivamente pela Claudina Antônio Costa, ou de helicóptero, mas eu acho que melhor a gente ir pela Claudino, né? Próximo slide, então, nós estamos sempre tentando alavancar esse asfalto. E uma das alternativas que apareceu recentemente foi o Brasil Participativo, onde nós cadastramos a proposta. Ela recebeu uma votação de 1.013 pessoas nos apoiando. O Ministério dos Transportes, então, assim como os demais, ranquearam as 20 propostas mais votadas a nível de país, de Brasil, e nós ficamos em 8º lugar. Se alguém tem dúvida que essa estrada é importante, está aqui a demonstração do interesse, né? Também fomos em busca de muitas emendas parlamentares, muitas, no âmbito federal, estadual, e vocês vão ver que nós protocolamos 2 emendas também nesta Casa Legislativa, cercando as 3 esferas. Por último, recebemos da deputada Denise 6 milhões para começar esses 16 quilômetros. Quando eu citei o agradecimento à Fazenda Souza, é por quê? Porque a estrada lá em Caravaggio da Sexta Légua, ela pertence ao distrito de Fazenda Souza, e ela se encerra ou ela termina no distrito de Santa Lúcia do Piaí. São 16 quilômetros unindo 2 distritos, é muito fantástico isso, e nós apreciamos bastante. Então, a emenda vai ser um pontapé inicial, mas precisamos de mais. Aqui estão a cópia, então, das 2 emendas que nós protocolamos nesta Casa Legislativa, pensando na possibilidade de ser incluída na LDO, que vai ser votada hoje, sem pressão, né? Por fim,
Adiantamos o expediente também solicitando a contagem volumétrica, já que a gente fala muito em aeroporto, nós temos que mostrar que essa estrada existe, ela está ociosa, embora tenha movimento, mas é capaz de receber o asfalto, o tráfego do aeroporto. Aqui tem o mapa, então, que nós temos o anteprojeto, o que nos possibilitou encaminhar a solicitação de emendas parlamentares, são 3 pranchas. Por final, falar em asfalto, a gente não pode, então, desconsiderar que ele é um vetor de desenvolvimento. E como o desenvolvimento é uma palavra com amplo significado, nós podemos entender que são todas as formas de desenvolvimento, né? Agradecemos, e quem tiver mais alguma curiosidade sobre as nossas ações, nós temos nas nossas páginas sociais, esperando para que vocês deem uma espiadinha. Agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Sim. Obrigado, Rúbia. Nós temos agora, até vou solicitar que meu colega Adriano Bressan sente do lado do Alberto para que a Rúbia... E agora nós vamos abrir as bancadas, 2 minutos para cada bancada fazer as perguntas. Pois não. Eu peço a palavra, então, pela bancada. Primeira escrita, Rose Frigeiro, da bancada do PT. Peço a palavra. Bom dia, então, vereadores, vereadoras. Bom dia à associação, né, representante da Associação de Desenvolvimento da Santa Lúcia, né? Acho muito importante esse debate aqui, que envolve o interior da nossa cidade, que cada vez mais, né, tem que se fazer essa discussão da integração da área urbana com o rural, porque é o município, uma coisa depende da outra. Essa questão, como foi falada, além da questão do asfalto, a questão do turismo, né, é uma coisa fundamental. Nós cada vez mais falamos do quanto o turismo não é só uma questão do lazer, em cima do desenvolvimento econômico, né? Eu lembro de outros momentos de ter participado de um projeto da Urbal há muito tempo, mas uma das coisas que se falava eram os roteiros turísticos rurais, a importância de fazer essa integração através... São muitas coisas envolvidas neste debate que foi apresentado aqui. E a bancada do PT, sem dúvida, tem um compromisso com isso. Foi conversado, inclusive, já mais para o início do ano, com a deputada federal sobre as emendas, né? Foi discutido essa demanda desta estrada, né? Do asfaltamento dessa estrada. Então, nós podemos, né, eu falo aqui pelo vereador Lucas, a vereadora Estela, que está com problema de saúde, mas com certeza estou representando também, buscar talvez mais emendas para isso, né? Podemos fazer esse esforço, mas com certeza tem o apoio da nossa bancada e parabéns pela exposição. Obrigada. Próximo vereador inscrito, bancada do PSDB, Cadore. Senhor presidente, caros colegas vereadores, inicialmente gostaria de parabenizar a Rúbia e toda a comissão, o Ademir Camite, o ex-presidente da SIC, nosso amigo, presidente da MOB. Enfim, é um assunto que eu tenho participado, tenho visitado, tenho participado de várias reuniões. Por isso eu tive o privilégio do PSDB me dar essa oportunidade de falar, porque é uma estrada importantíssima. Claudino Antônio Costa, ela é necessária, extremamente necessária. Nós acompanhamos e sabemos da dificuldade que é não ter asfalto numa rodovia. E é pó, é barro, é dificuldade, e a economia e o turismo, ele precisa muito dessa estrada. Então, que bom que vários vereadores estão engajados. O vereador Alberto, que proporcionou essa tribuna livre, então, para que esse assunto tome mais campo, mais espaço, mais discussão, e que tanto o governo municipal, como o governo estadual e o governo federal tenham um olhar
mais sério, mais com solução para que esse asfalto chegue. Então, parabéns. Eu, em nome do PSDB, parabenizo a Rúbia, mais uma vez, pela bela explanação, e parabenizo a comissão e o presidente da MOB por tomarem e lutarem tanto, porque eu tenho acompanhado. Vocês têm uma luta incansável para que o asfalto chegue e seja uma realidade na Claudino Antônio Costa. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado. Na verdade, só fazendo uma correção, a solicitação foi feita pela Associação de Moradores lá de Santa Lúcia do Piauí. Próximo vereador inscrito, bancado PL, Sandro Fantinel. De pé, por favor, Sandro. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o meu amigo Gasperim, aqui presente, toda a equipe aí que está junto, né? Uma pessoa que lutou muito pelo nosso comércio, agora luta pelo interior. Parabéns, Gasperim. Parabéns a Rúbia aí pelo empenho, pelo trabalho, né? Eu fico muito animado quando eu vejo que tem mais gente que se interessa com o interior e que tenta batalhar pelo nosso interior. A situação é bastante crítica. São 16 quilômetros, infelizmente 6 milhões dá para fazer só 3 quilômetros, né? E a gente sabe que o governo federal tem muito mais que isso para poder ajudar o interior. Mas às vezes nem numa hora de calamidade se faz presente. Então, eu queria só parabenizar e dizer assim que aquilo que a gente tiver a oportunidade de colaborar ou de ajudar, eu acho que você sabe, o Gasperim sabe, a equipe sabe, a Rúbia também sabe, que eu também estou muito empenhado com o asfalto do Carapiaí, que é uma localidade de Fazenda Souza. São 8 quilômetros, onde tem um faturamento de quase 50 milhões ano. E o pessoal estraga os caminhões, estraga os carros porque não tem um asfalto. Consegui 1,5 milhão com o deputado Bibo Nunes, mas 1,5 milhão para 7 quilômetros não é nada, né? Então a gente precisa realmente que alguém olhe por nós para que o agricultor pare de sofrer um pouco e possa ter um pouquinho mais de conforto com os seus veículos e com as suas estradas. Então fico muito feliz quando eu vejo equipes assim que também estão engajadas nessa luta, né, para que o nosso agricultor tenha uma vida um pouquinho mais decente. Parabéns aí o pessoal de Santa Lúcia e estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Vereador Ues, bancado PTB. Senhor presidente, colegas, em nome da bancada PTB, do vereador, Velocino Ues, Bressan e Xuxa, com certeza, a Rúbia e sua equipe, a associação, somos apoiadores. Eu também, principalmente como agricultor, eu já passei várias vezes por essa estrada, muito cheio de pedra. Numa última vez que eu passei, digo, não dá, ali para baixo na beiradoria, pura pedra, né? Época de verão, muitas vezes tem muita gente ali parada ali embaixo. Com certeza é uma pauta justa. Eu não vejo como, não independente de partido, colegas, eu sei que temos muitas dificuldades nesse último asfaltamento, principalmente pela lei das licitações, que para mim é uma lei péssima, que não olha a estrutura das empresas que muitas vezes ganham a licitação. Então, assim que concluídas os encaminhamentos dessas obras, eu sei que aquela ponte lá de baixo também deu deserta de novo, e mostrou, colegas vereadores, colegas Perim, que ela é insuficiente, porque a água passou por cima. Mas depois de feitos esses encaminhamentos, eu não vejo como não ir atrás de outro financiamento daquele modelo, e essa estrada com certeza tem que ser incluída entre várias. Então, independente do partido, eu não vejo como não. Caxias tem crédito, tem credibilidade. Eu me envolvi na vida pública, foi justamente, Felipe, ontem homenageando aqui o nosso Sartori, em cima dessas lutas como vocês, na época puxando asfalto lá para a Quarta Légua. Foi assim que eu iniciei e comecei aqui. Estamos juntos pela causa, a causa é justa, o trabalho que vocês estão fazendo, mas eu não vejo como, não além das emendas já conquistadas, que se inclua essa estrada num próximo financiamento, quem sabe se foi feito já um pouquinho, para que se faça ela um total, pela importância que é para todos como um todo, turismo, agricultores, encurta muito o caminho para ir para Santa Lúcia. Então, eu estou junto, com certeza, principalmente pela causa dos agricultores, que eu defendo muito aqui dentro. Obrigado. Obrigado, Velocino Ues. Próximo vereador da bancada Novo, Scalco. Senhor presidente, Rúbia, parabéns pela luta de vocês. Eu conheço bem esse trecho
porque eu passava até pela Cadê o usina MDB? ali embaixo, que tem de moto. Então, muitas terras dos agricultores eu passava dentro delas fazendo trilha de moto, então eu conheço bem toda a região ali. Tem cascatas lindas, muitos agricultores, povo trabalhador, que merece mesmo uma estrada digna lá. Várias vezes também passei com chuva ali, é muito difícil conduzir carros, caminhões mais ainda, aquelas curvas de cotovelos que tem, pontes estreitas. Então, é válida a luta de vocês e podem contar comigo, que eu acho que é muito importante que essa estrada seja feita para Caxias do Sul. Obrigado. Obrigado. Bancada do MDB, Felipe Grmemeyer. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, falo aqui em nome da vereadora Gladys. E é importantíssimo a gente receber vocês aqui, e até porque a importância dessa estrada e dessa comunidade, e não falo especificamente da estrada, porque tudo que gira em torno desse movimento, a gente fala de turismo, fala de agricultura, né, fala de desenvolvimento econômico, geração de emprego, de renda, o dia a dia de quem mora lá, né, a produção que é feita e que precisa sair de lá para chegar nos pontos específicos. A questão do aeroporto. Então, eu acredito, sinceramente, que com os projetos bem executados, inclusive ministérios diferentes podem receber esse projeto. Ministério do Turismo, né, acho que tem capacidade para isso, porque é uma rota turística, sim, tem muito envolvimento com relação a isso. Então, acho importantíssimo que essa mobilização se mantenha e que a gente entenda a importância que tudo isso tem para hoje e principalmente no futuro, né? Porque se a cidade pensa realmente em turismo e pensa no que o aeroporto vai fazer acontecer naquela região, esses locais precisam ter condições e nós somos apoiadores dessa causa de vocês. Peço a palavra, presidente. Perdão, não... Bortola, por favor, bancada do PP. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, parabenizar, Rúbia, pela tua apresentação e aqui saudar o Fernando Bernardi e o Ivanir Gasparim pela presença e os demais membros também. Dizer da importância, e posso estar sendo redundante nas falas dos nobres colegas, mas para mostrar realmente a importância que se tem um asfaltamento e uma estrada, e o vereador Velocino aqui bem lembrou, ontem tivemos a homenagem do sempre prefeito e governador do estado, Sartori, e é importante ressaltar que ele fez um grande asfaltamento no interior, né, vereador Felipe? 170 quilômetros, o vereador Felipe está falando. Então, nós queremos ver mais isso, e nós precisamos disso para o nosso interior, porque a gente sabe que a extensão territorial de Caxias do Sul é muito grande, está entre, se eu não me engano, entre as 3 maiores cidades, ou entre as 5 do estado, que a extensão territorial é a maior. Então, contem com este vereador, com a bancada progressista, com o Partido Progressista, e isso eu falo por ser presidente do partido, contem com o Partido Progressista, com a bancada federal também, o que nós pudermos auxiliar e intermediar com os deputados federais do PP, nós estamos à disposição para que esse projeto saia do papel e a gente consiga, de repente, não asfaltar tudo, mas pelo menos um grande pedaço, e que a gente consiga auxiliar nessa demanda da comunidade de Santa Lúcia do Piauí e aos arredores também, principalmente enaltecendo todo o trabalho que a agricultura faz, e a gente sabe que é muito forte naquela região. Então, parabéns pela apresentação e contem conosco. Mais alguém? Peço a palavra, presidente. Palavra, PCdoB, Renato Oliveira. Presidente, eu quero parabenizar a Rúbia. Eu sei que não é de hoje que ela tem lutado quanto a isso, né? Aquelas reuniões que já foi feito algumas reuniões lá na região, Santa Lúcia, Fazenda Souza. Pelo jeito vai sair outras reuniões, Rúbia, lá na região. E não acredito que saia do papel essa tua obra. Se não tiver projetos do executivo, porque o governo federal a gente sabe que ficou parado 4 anos, né? Ou puxou para trás 4 anos, nem andou parado, andou para trás. E acredito que com grande possibilidade de fazer obras, o executivo vai apresentando um projeto. Quando o vereador Felipe apresentou aqui no telão, ontem, né? O vereador Sartori, prefeito Sartori,
aquelas obras. Depois, posterior, prefeito Alceu, lembra? Era Pai 1, Pai 2. No interior foi feito grandes obras. E eu quero dizer, Rubem, que eu não mandei todo esse trecho aí. Mandei todo esse trecho porque eu fui um trecho, acho que uma cobrança tua, nossa, que nos cobrou, né? Eu andei um pouco, furei um pneu de lá, desisti e voltei. Quero dizer que, então, confesso que na situação aquele dia que fui lá estava muito ruim mesmo, né? Então, não conheço todo o trecho. Sei que os vereadores aqui confessaram que conhecem todo o trecho, não conheço. Então, grande possibilidade de fazer um projeto. Se o executivo fizer projeto, aproveite agora, porque a eleição tem cada 4 anos. Cada 4 anos, eleição municipal, eleição estadual, eleição gerais, né? Aproveite agora que o governo federal tem mandado recurso para todo o nosso país. Não só específico para uns ou para outros. Não é só para jet ski. Então, tem projeto para as pessoas que precisam no interior. Então, vejo que nesse momento precisa que o interior volte a continuar grande como foi anteriormente. Com projetos. O executivo tendo projeto só com emendas, como o vereador Sandro ressaltou, só para concluir, só 3 milhões, 6 milhões vai fazer 3 quilômetros. Então, é muito pouco. Então, acredito que a possibilidade é muito grande de continuar essa obra, fazer essa obra, mas a totalidade. Concluindo. Obrigado, presidente. Obrigado, Renato. Próximo vereador inscrito. Peço a palavra. Alberto Meneguzzi, bancado PSB. Presidente, Rúbia, parabéns pela tua exposição, bem clara. Essa casa que a gente tem que ouvir realmente, e a gente tem que ser cobrados. Exatamente isso que vocês estão fazendo. E a gente tem que assimilar as cobranças. Quando os governos não trabalham com convicção, tem que haver pressão realmente, e a pressão ajuda, às vezes, os governos a terem a convicção, tem que buscar emendas. Eu sei que é um trabalho árduo de vocês, um trabalho árduo. Me somo também à fala de todos os demais vereadores. Parece assim, esses líderes, representantes de partidos estão falando aqui o que tinham que falar. Mas essa casa aqui trabalha muito, não consegue tudo, mas ela trabalha muito para conseguir as coisas que a gente solicita aqui para várias regiões. Nem tudo a gente consegue. A cobrança sempre vem para o Legislativo. A gente assimila isso e a gente tenta fazer com que as coisas aconteçam. E a gente tem falado muito aqui de participação popular. A tua vinda aqui de representantes é uma participação popular. E a gente tem que assimilar isso e elogiar vocês pela luta. Continuem lutando, se juntem, nós nos juntaremos como essa casa faz, com vários segmentos, com vários locais, com o interior, com a cidade, com muitos lugares. Essa casa faz essa pressão. Às vezes não consegue, mas continua fazendo essa pressão. Então, obrigado por ter vindo, né? Parabéns pela tua exposição. E em nome da bancada do PSB, o vereador D'Ambrosio, presidente dessa casa, do nosso líder Camires, a gente te parabeniza. E, na medida do possível, vamos tentar também fazer essa pressão, buscar os recursos necessários que você expôs aqui. Obrigado. Obrigado. Republicanos, vereador Lisandro Fiuza. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Ivanir Gasparim, a todos da associação aqui de Santa Lúcia do Piauí. E te agradecer e dizer, Rúbia, da importância do coletivo, da importância da organização de vocês, da associação, em busca da melhoria em prol da estrada de Santa Lúcia de Piauí. Nós sabemos que é extremamente importante para quem reside lá no interior, mas principalmente também para uma cidade do tamanho, do porte de Caxias do Sul, no potencial que tem, principalmente na exploração que ela tem a tendência do turismo aqui na nossa cidade. Então, a gente sabe da importância, mas eu quero aqui ressaltar de que tudo inicia na organização do conjunto de que vocês da associação estão fazendo, juntamente com aquela comunidade, para trazer o teu pleito ao poder público, para buscar a viabilidade desse projeto. Então, nós teremos aí, no programa que foi anunciado pelo governo Fala Caxias,
de também explicitar da importância de vocês se reunir lá na comunidade e, neste dia, poder apresentar esse pleito também ao Poder Executivo e demonstrar mais do que nunca a importância que tem aquela estrada, aquela comunidade. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Mais alguém? Não havendo mais vereadores inscritos, passo a palavra à representante da Associação de Moradores para que faça a sua réplica. A palavra está à disposição. Pode ser sentada aí. Agradeço as considerações. Isso faz uma diferença, com certeza, para nós ouvirmos. Nós só não gostaríamos que o plano diretor fosse somente para satisfazer a legislação. O Estatuto das Cidades prevê, então, que os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham o seu plano diretor. Tá, mas e aí? Vai ficar só no papel ou a gente vai botar em prática? Se nós estamos analisando apenas 3 artigos no que favorece a execução desse asfalto, vai ficar por aí? Então, precisamos fazer um pouquinho de esforço para colocar realmente em prática o que é previsto, não somente com aquela ideia de satisfazer a legislação. Os olhares estão voltados, então, para essa estrada, para a comunidade. Não tem como não agradecer, mas eu vou ficar esperando que venha um feedback, viu? Vamos ver se a gente consegue mais alguma verba, alguma emenda, ou até da própria Câmara de Vereadores, já que nós protocolamos 2 solicitações, 2 emendas. E esses 6 milhões da deputada Denise é um pontapé inicial, com certeza. Nós temos o hábito de dizer que a gente prefere ver o copo meio cheio do que meio vazio, né? Parece pouco, mas não é pouco. Para quem saiu do zero, 6 milhões é muito. Então, agradeço de coração a oportunidade e vamos ver se no próximo ano que vem a gente já vem com mais notícias melhores ainda, né? Muito obrigado. Obrigado. Eu quero... nós não temos emendas impositivas, tá? Então, mas eu queria deixar só uma opinião pessoal do presidente que desenvolveu um projeto asfalto comunitário. Hoje temos no paralelepípedo que a mão de obra e o pó de brita, quem paga é o morador. Eu sugiro, devido aos valores serem altos, que se pense no asfalto comunitário, com a Codeca e contrapartida dos moradores. Tenho certeza que assim nós vamos conseguir mais rápido e tenho certeza também que os moradores todos iriam contribuir. Muito obrigado. Estamos juntos, sabemos do desenvolvimento, sabemos do aeroporto, sabemos de toda a produção agrícola e nós estamos também empenhados para que esta obra aconteça. Muito obrigado. Eu vou suspender a sessão para que a gente faça uma foto com a Associação de Moradores.